Sejam bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro, e hoje eu trago o grande clássico de C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Cristianismo Puro e Simples, talvez a melhor obra de C.S. Lewis, e como sabem no meu canal tenho, portanto, um vídeo sobre a biografia de C.S. Lewis, mesmo um livro que foi escrito, e hoje eu trago então talvez a melhor obra de C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, que para mim é de facto uma referência. Mas antes de irmos à obra que está aqui na minha mão, que podem ver, uma excelente edição da Thomas Nelson Brasil, vamos ver rapidamente quem foi, portanto, C.S. Lewis. Clive Staples Lewis, que nasceu em 1898 e morreu em 1963, foi um dos gigantes intelectuais do século XX e provavelmente o escritor mais influente do seu tempo. Era professor e tutor de literatura inglesa na Universidade de Oxford até 1954, quando foi unanimemente eleito para a cadeira de inglês medieval e renascentista na Universidade de Cambridge, posição que manteve até a aposentadoria. Lewis escreveu mais de 30 livros que lhe permitiram alcançar um vasto público e suas obras continuam a atrair milhares de novos leitores a cada ano. Portanto, de facto, não precisa de apresentação, li apenas a pequena introdução do livro e vamos agora mesmo à obra Cristianismo Puro e Simples, que tenho aqui, portanto, com a versão da Thomas Nelson Brasil, portanto é uma edição de 2017, devo de dizer que é muito bem feito, de capa rija, muito interessante, com um papel muito interessante. Portanto, os meus amigos podem ver, portanto, o livro é muito bem feito. Talvez a melhor edição, portanto, feita sobre este livro. E como é que este livro veio a ser publicado? Portanto, foram baseados em conversas durante a Segunda Guerra Mundial que decorreram na BBC, que era uma rádio inglesa, entre 1941 e 1944, em Oxford, durante a Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Depois esse material todo, que foi publicado originalmente em panfletos, com os títulos Broadcast Talks em 1942, Christian Behavior em 1944 e Beaumont Personality em 1944, esses três panfletos depois foram reagrupados em 1952 e deram origem ao livro Cristianismo Puro e Simples, que é considerado um dos maiores clássicos de apologética cristã. Apologética, ou seja, que é a ciência que tem como definição defesa da fé cristã. Ora bem, o livro tem 4 capítulos, 4 grandes capítulos, que eu vou agora depois resumir, que podemos organizar em 4 partes. Portanto, o conceito do certo e do errado como introdução e a compreensão do sentido do universo. Primeiro capítulo. Ter uma compreensão geral do que é que significa lei moral, segundo, portanto, C.S. Lewis. Muito interessante que C.S. Lewis recorre aqui a muito material intelectual também, além da própria escritura, não é? Das próprias escrituras, mas também há muito material interessante e muitos filósofos e também um pouco de história. Depois, no segundo capítulo, temos as crenças dos cristãos. Muito interessante aqui. É um capítulo talvez mais vocacionado para pessoas não cristãs. Este livro é escrito para cristãos e não cristãos. Toda a gente pode e deve ler este livro. Depois, no capítulo 3, temos a conduta cristã, que aí já tem a ver com a própria vida do cristão, não é? Todas as coisas que interrelacionam a vida do cristão. E, por fim, temos, portanto, a parte final, que seria uma parte mais teológica, que nos explica várias doutrinas, inclusive a Trindade, e várias outras doutrinas dentro do cristianismo, e um género, uma pequena conclusão final. O livro tem 286 páginas, quase 300 páginas, e é, de facto, uma obra-prima que tenho aqui nas mãos. Talvez um dos melhores livros que tenha lido
no cristianismo, dentro do cristianismo, e vamos agora ver um pouco melhor, portanto, o conteúdo do livro. Como eu disse, o primeiro capítulo que tem a ver com a definição da lei moral, o que é o certo, o que é o errado, e o que é que significa o próprio sentido do universo, qual é o papel do homem, qual é o sentido do homem. E aqui temos, portanto, o primeiro capítulo, o conceito do certo e errado como indícios para a compreensão do sentido do universo. E esse capítulo é dividido em 5 pontos. Portanto, a lei da natureza humana, que explica toda a lei da natureza humana. Algumas objeções. Este livro é apologético, portanto este livro se propõe, portanto, a apresentar os prós e os contras e as objeções. Depois temos, no ponto 3, a realidade da lei, a lei moral, segundo o Evangelho e as Escrituras Sagradas. Depois temos 4, o que está por detrás da lei. E, por fim, o ponto 5, temos motivos para nos sentir incomodados. Não esquecendo que C.S. Lewis era um excelente analista do meio em que estava a viver, não é? Ele teve influência da Segunda Guerra Mundial, como é óbvio, e tudo isso fez com que ele escrevesse este fantástico livro que faz uma defesa apaixonada, portanto, do cristianismo. No capítulo 2, no que acreditam os cristãos. Aqui eu acho que, principalmente, aqueles que não acreditam, não é? Aqueles que não são cristãos, podem ler este capítulo, que é muito interessante. Aqui temos, portanto, no ponto número 1, as concepções concorrentes de Deus, portanto, as outras visões. Depois temos a invasão, a alternativa chocante, o penitente perfeito e, por fim, o 5º ponto, a conclusão prática. Portanto, a conclusão prática que tem a ver também sobre este capítulo. Depois passamos ao capítulo 3, a conduta cristã. Aqui tem a ver com tudo. Com a vivência, portanto, as 3 partes da moral, as virtudes cardeais, a moralidade social, a moralidade e psicanálise. Muito interessante aqui esta parte que faz umas referências muito interessantes à psicanálise, inclusive Freud e tudo. É um livro muito interessante que eu aconselho toda a gente a ler. O ponto 5º, a moralidade sexual, tem a ver com o casamento, com a vida sexual do cristão, não é? Portanto, o casamento cristão, o perdão, o grande pecado, a caridade, a esperança, a fé. 2 pontos sobre a fé até ao ponto número 12, que este terceiro capítulo tem 12 pontos. E por fim, vamos ao último capítulo, capítulo 4, além da personalidade ou os primeiros passos na doutrina da Trindade. Criar e gerar, o Deus triuno. Terceiro ponto, tempo e para além do tempo, o bom contágio, os obstinados soldadinhos do chumbo. 2 notas, vamos fazer de conta, cristianismo fácil ou difícil, avaliando o custo, pessoas bondosas a novas criaturas e novas criaturas, ponto final. Bom, isto é uma tradução, no original é quase igual, não é? No original escrito, portanto, em inglês é quase igual. Praticamente, o que é que podemos dizer desta edição especial, até diz aqui edição especial, deste livro, que para mim é talvez a melhor obra de C.S. Lewis, que C.S. Lewis escreveu, e que para mim, de facto, nos apresenta aqui, resumidamente, basicamente em 300 páginas, o que é, portanto, o cristianismo, e como diz o título, cristianismo puro e simples. Portanto, é uma recomendação que eu deixo aqui. Portanto, não vou estar aqui também a explicar mais coisas sobre o livro, porque senão depois também os meus amigos têm que o procurar e têm que ler o livro, não é? Assim é que as coisas têm um certo interesse, não é? Descobrimos por nós próprios o que o autor escreveu, mas de facto posso aqui dizer que é talvez um dos melhores livros que eu já tenha lido na minha vida, como também cristão que eu sou, não é? E conservador. Acho que tenho aqui nas mãos um dos melhores livros que já foi escrito dentro do cristianismo, não é? O livro dos livros é a Bíblia, as Sagradas Escrituras, e a seguir há muito poucos livros que conseguem de facto esta proeza, e aqui C.S. Lewis consegue isso com cristianismo puro e simples. Fica aqui para o canal Ocidente Neri a recomendação desta obra, Cristianismo Puro e Simples. E mais uma vez chegamos ao fim do vídeo. Espero que tenham gostado deste vídeo, mais uma vez, ter contribuído para mais conhecimento e para mais, digamos assim,
gosto da leitura e espero que tenham gostado mais uma vez deste vídeo. Fica aqui um abraço e até uma próxima.